professores estaduais vão parar nesta quarta-feira. A decisão foi tomada em assembleia da categoria, que cobra do governo do estado o cumprimento de um acordo salarial feito em 2015. Conversa comigo a coordenadora do Sindiúti e presidente da CUT em Minas, Beatriz Cerqueira. Bem-vinda, Beatriz. Eu que agradeço a oportunidade de mais um debate. Beatriz, o que levou à decisão da greve? Bom, nós temos duas pautas. Uma pauta nacional, que é a luta contra a reforma da Previdência. Essa reforma, ela ataca prioritariamente nós, mulheres, professores da educação básica, porque acaba com a nossa aposentadoria especial, além de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mas é uma reforma que atinge todo mundo, inclusive quem ainda nem está no mercado de trabalho. Essa não pode ser uma reforma que nós aceitemos e, por isso, uma mobilização nacional contra, para que a PEC 287 não seja aprovada no Congresso. A segunda pauta é estadual. Todos acompanharam aqui em Minas Gerais a nossa luta pelo piso salarial, uma luta que começou em 2008. Foram 3 grandes greves, além de várias mobilizações. Em 2015, nós assinamos um acordo com o governo do estado, que era um acordo que previa um processo gradativo, progressivo até 2018. Só em 2018 a gente recebe o piso. E neste momento o governo descumpre etapas que são importantes para se chegar ao valor do piso. O reajuste deste ano, então, o acordo previa que anualmente o governo de Minas aplicaria o reajuste anunciado pelo MEC. Esse ano é de 7,64%. Isso está no acordo, isso está na lei e o governo até o momento não cumpriu. A questão do reajuste de 2016, 3 meses ficaram para trás, porque o reajuste só começou a ser pago a partir do salário de abril. O acordo também prevê uma política de carreira, a retomada da política de carreira, que ela estava paralisada, porque o piso ele também tem sentido quando você tem promoções e progressões que andam no curso das regras estabelecidas desde o ano passado. Isso também está paralisado. Então, além disso, tem um adicional que foi pactuado com o governo de 5%, que começaria a ser pago a partir de janeiro deste ano. Tem negociação em curso? Nós tivemos uma reunião no dia 8 de março. No mesmo dia da nossa Assembleia Estadual, e para estes pontos o governo não apresentou nenhuma proposta. A educação é a única que teve retirados direitos como quinquênio, biênio, adicional de desempenho. Os outros setores do funcionalismo permaneceram com esses benefícios que são importantes na carreira. Nós, então, conquistamos esse adicional, que eu estava falando, de valorização da educação básica a partir de janeiro deste ano. O governo nos recebeu, o governo sabe, porque ele assinou, a lei está aprovada, então não é apenas um acordo que está sendo descumprido, a lei estadual 20.710 também está sendo descumprida. E isso tem alguma perspectiva de que esse diálogo seja retomado em algum momento? Não. A greve é uma sinalização disso, que não há diálogo? Começa dia 15, Depende do governo do estado se a greve ela vai ser uma greve com pauta estadual e nacional ou com pauta nacional. O governo sabe qual foi o acordo que ele assinou, sabe então há uma pressão para se resolver. Para se resolver. O governo sabe que nós cedemos. Esse acordo, que é importante registrar, não era tudo o que a gente queria o pagamento do PIS em 2015. Nós aceitamos uma série de questões para chegar a 2018. Então não é possível agora o governo dizer que não consegue cumprir um acordo em que nós já cedemos várias questões para que esse processo pudesse ser cumprido. Agora, como é que está a adesão à greve? Bom, a greve se inicia no dia 15, então da parte da rede estadual nós iniciamos um processo de construção da greve no interior do estado. No próprio dia 15 nós iniciamos com ato aqui na capital e também atos em várias regiões do estado. Sul de Minas, em Varginha, tem ato, Uberaba, vai ter ato Unaí também, em outras regiões do estado. Então teremos atos nesse dia 15. E a partir do dia 15 que a gente faz um levantamento dessa adesão à greve. A nossa perspectiva é de uma greve forte, porque é uma greve que acontece por uma agenda muito concreta, que é para que nós não percamos o direito de nos aposentarmos, não é só perder o direito à aposentadoria. Nós estamos falando, se essa reforma passar, de um professor, de uma professora que vai ficar 49 anos na sala de aula. Isso não existe, Isso não é possível na nossa profissão. E uma outra pauta muito concreta, que é pressionar o governo para que ele cumpra o acordo assinado em 2015, além do acordo específico das superintendências regionais de ensino. Agora, Beatriz, de modo geral, a questão dos professores teve muito a simpatia da população aqui no estado.
né? Toda a movimentação, em 2011, quando houve aquela greve extensa, a população, né, olhou com atenção e apoiou. Agora, nós estamos vivendo um momento de uma crise muito profunda, o Estado está vivendo também essa crise muito profunda. E isso, de alguma forma, não pode ser conflitante com o olhar da população? Ela dizer, não, nesse momento, como exigir que o governo, enfim, pague o que ele não tem dinheiro para pagar? Não é? No momento, por causa de queda de arrecadação e tal. No momento de crise, o governo precisa fazer opções. O que nós estamos batalhando é para que nós não deixemos de ser uma opção prioritária do governo. O governo deveria ter feito auditorias de contratos, o governo deveria ter feito auditoria da dívida que ele tem hoje, que agora o governo do estado começa a questionar junto ao governo federal, mas que nós já dizíamos isso há muito tempo. Sabíamos que o governo vinha num processo de endividamento do governo passado, né, que é o que foi chamado choque de gestão, mas ainda assim o governo permanece com políticas que ele deveria rever. Então, a nossa luta é para que nós não paguemos a conta, né? A nossa luta é para que, mais uma vez, a gente tenha mais um acordo desrespeitado, para que Minas Gerais passe por essa situação vergonhosa de fazer uma remuneração tão baixa aos seus profissionais. Eu encontrei nesse fim de semana com um professor que tem mestrado há 14 anos. Há 14 anos ele não recebe pelo mestrado que ele tem. Em que outra profissão isso acontece, que você desvaloriza desta forma um profissional na sua carreira? Vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência? Vamos. Não é? Você começou a falar, mas eu queria retomar. Você destacou a questão das mulheres, né? Que a categoria professor e a maioria são de mulheres, mas existem outros pontos da reforma da Previdência que afetam as pessoas como um todo. E eu queria saber, do ponto de vista da CUT, da Central, o que chama mais atenção e em que pontos os sindicatos, o sindicalismo pretende bater. Bom, nós somos contra a reforma. Essa não é uma reforma que pode ser emendada, que pode ser negociada. O governo estabelece critérios mínimos de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição para que qualquer pessoa tenha acesso à sua aposentadoria. Mas se ele cumprir esses requisitos, ele terá 76% de toda a sua vida, de salário de toda a sua vida contributiva. Então, esses critérios mínimos, eles são inaceitáveis. O ataque que essa reforma faz aos profissionais que vivem, que sua profissão é de risco de vida, ele acaba com a aposentadoria específica dessas pessoas, a aposentadoria específica nossa de professores, trabalhadoras rurais. Ninguém vai ficar no campo com essa reforma da Previdência. Não há trabalhador e trabalhadora que sobrevivam no campo se essa reforma da Previdência passar, porque estabelece 65 anos de idade, 25 anos de contribuição e contribuição isso, individual. Então pode trazer um aumento do êxodo rural que estava paralisado há muito tempo. Exatamente. A reforma, ela volta com uma lógica que nós já havíamos vencido no Brasil, de benefícios inferiores ao salário mínimo. Será possível pensão inferior a salário mínimo. O benefício de prestação continuada, que hoje é um mecanismo importante de assistência social. O governo vai dificultar o acesso, colocando 70 anos e desvinculando do salário mínimo. Nós já havíamos superado esse momento de termos benefícios previdenciários e assistenciais inferiores ao salário mínimo vigente no país. A reforma da Previdência traz isso de novo para a população brasileira. Vem aí também a reforma trabalhista, né? Que pontos você destaca da reforma trabalhista que são mais preocupantes e como que essas duas reformas associadas podem trazer, do seu ponto de vista, prejuízo para o conjunto dos trabalhadores? A principal questão da reforma trabalhista é que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Quer dizer que o patrão poderá pagar abaixo da legislação, questões relacionadas a férias, a 13º, a plano de carreira, a jornada de trabalho. É isso que prevê, quando eu falo negociado, prevalecer sobre a legislação. A reforma trabalhista prevê também que a organização sindical é para empresas com
mais de 199 trabalhadores. 99% das empresas brasileiras não cumprirão esse requisito. Então, a reforma trabalhista também desarticula qualquer organização sindical. Será o patrão com você diretamente, e a gente sabe que o patrão é que tem a força do poder econômico e muitas vezes o poder político. Na reforma previdenciária, se eu não saio, porque eu, por exemplo, trabalho 20 anos a mais do que precisaria das atuais regras vigentes, não haverá quem entrará. Se passar essa reforma, você terá que trabalhar mais 20 anos, além do necessário. Se eu não saio do mercado de trabalho, quem está estudando na universidade não entra no meu lugar, como não entra um metalúrgico, como não entra um eletricitário. O mercado de trabalho, ele não apresentará perspectiva de futuros para quem entra. E aliado a isso, a terceirização, que é tirar a perspectiva de previdência, de condições de trabalho, jogando setores cada vez maiores da população em cooperativas, em situações de que as pessoas tenham que se vincular, se organizar por CNPJs para uma contratação com uma empresa. Então, inclusive, essa terceirização, você está se referindo especificamente ao projeto que vai ser votado essa semana, que deve ser votado na Câmara? Na verdade, o Congresso está decidindo qual é a melhor forma de fazer um atalho projeto, só para quem não sabe, tem um projeto que está para ser votado nesta quarta-feira na Câmara, que é um projeto de 1998, que já passou pelo Senado, já foi aprovado no Senado. Se ele não sofrer mudanças, ele, aprovado na Câmara, ele vai imediatamente à sanção. Mas esse projeto foi ressuscitado diante da dificuldade de dar continuidade ao ao PL 4330, que nós fizemos uma grande luta para impedir a sua aprovação. Que estava em votação no ano passado. Ou seja, para este governo, para este Congresso e a elite que o sustenta, não importa o caminho, o importante é retirar direitos. O que eu acho fundamental nesse nosso debate é compreendermos que nós estamos diante de uma mudança estrutural, seja pela reforma da Previdência, seja pela reforma trabalhista que rasga a CLT. O que nós estamos discutindo não tem impacto só na minha vida, na sua vida, tem impacto nas gerações futuras. Então, a luta que precisa ser feita agora não é uma luta de coxinhas versus mortadelas, de vermelhos versus amarelos, é uma luta de todos nós contra uma retirada de direitos que terá impacto no aumento da desigualdade, no aumento da pobreza, jogar as pessoas na informalidade, na insegurança de uma previdência pública. Nós precisamos conversar como sociedade qual é o Estado que a gente quer. A gente quer esse Estado cada vez menor, que não me assiste, que não batalha para a diminuição da desigualdade social, que não oferta educação pública de qualidade, segurança pública, saúde pública, investimento em infraestrutura, porque o caminho que o Brasil está trilhando hoje, com a PEC 241, aprovado ano passado, e com essas reformas que nós estamos, do teto de investimentos, e as reformas que nós estamos debatendo, nos levará para este caminho. Caminhos que nem a ditadura militar de 1964 teve coragem de fazê-los. Né? A CLT, que é da década de 40, ela sofreu alterações, mas uma como a que está vindo pela reforma trabalhista, nenhum governo anterior conseguiu fazê-lo. Fernando Henrique Cardoso tentou, as nossas mobilizações impediram que fossem feitas. Então é um processo muito grave, as pessoas precisam se informar melhor, as pessoas precisam ler, compreender as consequências dessas reformas que estão em curso. E como é que está a mobilização de movimentos populares, sociais, sindicatos, enfim, mobilização contra essas reformas? Na educação, nós iniciamos agora no próximo dia 15 uma greve nacional. Ela tem um caráter nacional, como a agenda nacional contra a reforma da Previdência em defesa da política do piso salarial. Mais de 20 estados iniciam essa greve, mais de 36 organizações estaduais vinculadas à nossa confederação articulam essa agenda que se inicia no dia 15. Vários outros movimentos paralisam no dia 15, num dia nacional de paralisações chamada pelas centrais sindicais. Aqui em Minas Gerais, cito alguns exemplos. Metroviários, o metrô está paralisado no dia 15, saúde, eletricitários, trabalhadores da Copasa, servidores técnico-administrativos das universidades federais, servidores municipais de Belo Horizonte e de vários municípios mineiros também estarão paralisados, Correios paralisarão suas atividades e nós teremos vários atos em Belo Horizonte, com concentração a partir das 9 horas da manhã para uma marcha, um ato pelas ruas da capital. E a gente segue até a Assembleia Legislativa, onde nós
faremos um debate sobre a reforma da Previdência, com a presença do ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. No interior do estado haverá várias mobilizações, como Uberaba, Montes Claros, Unai, Varginha, Uberlândia, fazendo ações de rua e de diálogo com a população. É fundamental que a gente tenha paralisações, que a gente tenha atos e que a gente converse com a população sobre isso. A CUT Minas já realizou 14 plenárias pelo interior do estado nesse processo de mobilização com a sociedade, então não é uma plenária só com a gente, mas ampla, com setores amplos da sociedade, para que a gente compreenda o que são essas reformas. E a pressão no Congresso, né? Na Câmara dos Deputados, especificamente, onde estão essas propostas e PLs nesse momento, né? Você acredita que os sindicatos e os movimentos sociais têm realmente poder de pressão sobre os deputados que a maioria não está, digamos, do ponto de vista de afinidade, de pensamento, de ideologia, de compromissos, a maioria não está afinada com esses grupos? Não tem afinidade, mas vai bater na nossa porta em 2018, né? Todo mundo precisará de votos em 2018. E o que nós estamos deixando de recado para os deputados federais é que quem votar contra o povo será bem lembrado em 2018. É fundamental que a gente pressione os deputados mineiros, e esse é uma linha de ação nossa, para que esses deputados votem contra a reforma da Previdência. Um deputado federal mineiro os que deputados votar... federais mineiros. Um deputado federal mineiro que votar a favor de uma reforma da Previdência está aprovando pensões inferiores a salário mínimo, está aprovando o fim do acúmulo da pensão e da aposentadoria, está votando a favor do fim da aposentadoria especial de professores, de trabalhadores rurais, dos eletricitários, dos policiais civis. Dizer sim a essa reforma, esse deputado está votando contra toda a população. Objetivamente, como é que essa pressão pode ser feita com os deputados? Bom, audiências públicas estão sendo realizadas nas câmaras municipais e eles estão sendo convidados a participar. Nós temos feito um processo de pressão na sua região, né, na região onde cada deputado é majoritariamente votado, chamando-os ao debate e pressionando e contando à população o que o voto desse deputado a favor ou contra a reforma da Previdência significará, e faremos diversas formas de pressão. O que nós queremos que os deputados compreendam, que votar contra o povo, ele deixará de ser deputado em 2018. Essas audiências estão sendo abertas à população em Sim, geral, sim. Ou é só a categoria? Não, todas as nossas atividades são abertas, desde as plenárias que a CUT Minas está realizando, as audiências públicas realizadas pelas câmaras municipais são abertas, e é fundamental que as pessoas tentem participar, questionem, tentem entender, né, o que é essa reforma e o que ela traz de prejuízo para cada um de nós. Informação é poder. Exatamente, é fundamental. Por que o governo Temer está fazendo tanta publicidade? Para tentar nos convencer de que essa é uma reforma necessária. Eu queria dizer que essa não é uma reforma necessária. A Previdência não é deficitária, ela não gasta mais do que arrecada. A Constituição estabelece os impostos que custeiam a Seguridade Social. A Seguridade Social arrecada mais do que gasta. É o governo que desvia recursos da Previdência, desvincula recursos como a desvinculação de receitas da União, que faz renúncias previdenciárias, que não cobra dos grandes as questões previdenciárias que as empresas devem, que os estados devem, que os municípios devem. O problema não é a Previdência. Nós deveríamos aqui hoje estar discutindo, sabe o quê? Uma reforma tributária. Por que eu, professora, pago mais imposto que o acionista da Andrade Gutierrez? Por que quem tem carro paga mais imposto do que quem tem um iate ou quem tem um helicóptero? Por que quem tem mais paga menos do que o trabalhador? Você acha que uma reforma tributária, que inclusive está na pauta, na agenda do governo Temer, para mandar para o Congresso, você acha que a reforma tributária vai passar por aí? A reforma tributária do governo Temer, não. Porque esse governo é um governo que defende interesses da elite, não defende os interesses, não só da elite, defende os interesses do sistema financeiro. A reforma tributária dele é diferente da reforma tributária que eu estou dizendo. E tem um outro dado importante em relação a deputados federais. Quando eles foram votados em 2014, nós não elegemos uma constituinte. Nós não elegemos um Congresso para uma revisão da Constituição. E o que esses deputados estão fazendo hoje é uma revisão da Constituição. Começou revendo investimentos com a PEC 241, continua agora com a PEC da reforma da Previdência. E o que será que virá
Além disso, revendo a Constituição, o povo brasileiro não autorizou o deputado, a deputada, o senador e a senadora a fazerem um processo de revisão da Constituição como está em curso no país. Isso também precisa ser debatido. Beatriz, foi um prazer ter você no mundo político. O prazer é meu, estou à disposição para o debate e eu aproveito esse tempo restante para pedir o apoio da população. Sozinhos nós não venceremos essa reforma da Previdência, essa reforma não atinge grupos específicos, atinge todo mundo que trabalha. Então a gente precisa cobrar do deputado, da deputada, para que ele vote contra essa reforma. É possível derrotá-la se nós fizermos esse processo de pressão. Eu conversei com Beatriz Cerqueira, ela é presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e coordenadora do Sindiúti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Ela falou sobre a greve que está prevista para começar nessa próxima quarta-feira dessa semana, e que é uma greve que pretende, que tem duas pautas, pauta nacional e pauta estadual. A pauta estadual é cobrar do governo do estado um acordo que foi fechado, um acordo salarial, um acordo de carreira dos professores que foi fechado em 2015. Em relação à pauta nacional, o grande assunto são as reformas que estão no Congresso, especialmente a reforma previdenciária. As críticas e a luta do movimento sindical contra a reforma previdenciária. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.